É o seguinte, continuando nossa aula prática da semana passada, se você não sabe o que eu tô falando, vai ter um card aqui segurando pra você saber o que eu tô falando, que é os conceitos básicos de como você pode criar a sua identidade visual, o que você tem que prestar muita atenção. Hoje eu vou te mostrar um exemplo prático, tá? De marcas que eu criei, como que dá pra ver claramente o público segmentado por ela. Então, eu estou escolhendo, por exemplo, uma marca que é mais popular, que é do público médio, classe média que a gente fala, e público mais alto. Por que eu tô te mostrando isso? Para quando alguém for te falar sobre isso, você saber o que está acontecendo, não cair naquela coisa, eu acho que é isso, tá? Então, esse é um tipo de vídeo que é para você aprender, é para você entender como é que funciona não só o mercado, mas que você comece a prestar atenção em algumas informações que você recebe. Vamos lá, primeira coisa, vou dividir minha tela aqui. Dessa vez eu vou estar maior aqui do lado, tá? Pra você ver. Mas uma coisa que é bem comum, tá? Essa da direita aqui, ela é mais direta. Mais na cara da pessoa mesmo, a informação mais fácil possível. Por que isso? Povão. Classe C, D e E. O povão, ele não gosta muito de ver muito frufru, tá? Então, note que as cores são mais chamativas. Eu estou buscando uma cor aqui que é para realçar. Então, eu tenho o azul, eu tenho o verde ali, mas ao mesmo tempo eu tenho o estetoscópio. Então, para a pessoa já entender o que ela precisa. Ó, isso aqui é uma clínica popular. Então, eu colocando dessa forma, a pessoa já vai entender. Nossa, realmente, essa é uma clínica popular. Eu não preciso pesquisar muito, o preço dela deve ser mais barato, deve ser mais em conta, então eu consigo. Essa clínica está localizada no shopping de Fortaleza. Até eu coloquei aqui, ó. Essa foi um depoimento que eu recebi do Michel Paleta, tá aqui vinculado com esse vídeo também. Que ele é o dono dessa Seu Doutor, que é lá, além das outras clínicas que ele já fez dele, mas essa Seu Doutor é popularzona mesmo. Então ele fala justamente disso, que colocando pro público direto. Então preste duas coisas em atenção nessa marca popular, tá? Aqui tem Seu Doutor, caixa baixa, pelo melhor atendimento. Lembra que eu falei na outra sobre o melhor atendimento? Toda vez que você coloca alguma coisa em caixa baixa, você está dizendo que é o melhor atendimento, você está dizendo que você é mais colaborativo, que você é mais receptivo. Ambas, como a gente está falando sobre serviço, ambas você pode ver que os ícones são arredondados. De uma certa forma aqui é arredondado, ó. Aqui também é arredondado e aqui também é arredondado. Por que isso? Porque faz com que as pessoas entendam que eles são mais carismáticos, tá? Pega esse ponto, eles são mais agregadores, eles não dão o tempo todo só vendendo para você. Aqui a classe B mais pega um pouquinho da C, porque o público que está aqui no interior de Minas Gerais também é desse jeito. Então eu tô falando de Fortaleza, aqui no shopping de Fortaleza, mas é uma coisa mais popular. No interior de Minas Gerais, onde a gente coloca uma clínica de classe que as pessoas geralmente não pagam, tá? Cidade interior, as pessoas geralmente não têm o costume de pagar ou usa SUS ou numa clínica. Quem tem um pouco mais de dinheiro vai para uma clínica. Então aqui uma coisa mais que a gente pode falar de agregar um pouco mais de valor, mas não pode ser totalmente fora da casinha porque não é um público tão alto. Lembra? Uma coisa é classe A numa cidade pequena, outra coisa é classe B numa cidade grande. Tá entendendo? Tem diferença de público, tem que analisar justamente isso. Aqui, por exemplo, são vários Vs formando como se fosse um sol. Lembra? Juntando que é vida para trazer diretamente. Então é uma mensagem mais subjetiva. Eu não estou claramente gritando para ele que ele está precisando daquilo. Eu estou mostrando para ele que ele tem uma opção, então, de uma escolha certa. Então você pode ver que sempre, ó, tem alguma mensagem. Essa também, note que é caixa baixa. Eu estou tentando agregar mais valor ao meu atendimento. Eu estou chamando mais atenção para essa pessoa, para que quando ela for consumir de mim, ela entenda que eu tenho os valores. E aqui o último, que é o mais classe A. Essa daqui tá no centro de Florianópolis. Centrão. Aquela coisa que você fala assim, pô, do lado de vários prédios de alto padrão. Eu não posso colocar, por exemplo, uma Seu Doutor no lugar dessa. Não combinaria. Se eu trocar as cores, daqui a pouco a gente vai fazer isso, você vai ver que muda completamente o sentido para quem eu estou vendendo. Aqui é médicos de alta complexidade. Neurocirurgião, endocrinologista, é coisa muito mais cara. Aquela coisa que está agregando valor, eu tenho que agregar. E aí, eu posso ser um pouco mais conceitual. São vários Vs, são vários Is, juntando na marca como se fosse um vitral.
Então, a ideia é justamente isso, que fosse um espelho. E sempre elas, nesse caso, essas duas aqui, mostrando a transparência, mostrando que é mais tranquilo. Já nessa, seu doutor, é uma coisa mais de você tem que confiar em mim. Por isso que aqui tem uma diferença muito brutal, tá? Conforme você vai ficando mais popular, você tem que colocar a letra mais grossa. Tá vendo? O seu doutor, a letra é bem grossa, é bem firme, bem pra, ó, confia em mim. Aqui, classe média, a gente tá colocando uma coisa mais, ó. Estou te vendendo, mas aquela coisa de caixa baixa também, é um pouco mais grossa. Tá vendo que a Vital Vida aqui, ela tem até o A diferente, é como se o A não terminasse, mais fininha, alto padrão, luxo. E nenhuma delas eu coloquei preto ou vermelho. Por que isso? Porque entra num ponto bem importante. Você não tá de luto, você não é sanguinário. Não é um açougue isso aqui, entendeu? Então a gente tem que colocar essas coisas pro cliente perceber. Então, além de eu estar sendo mais conceitual, eu uso a paleta de cores que o ambiente está localizado reflete. Por exemplo, eu vou usar um verde, mas um verde mais baixo, um verde mais opaco. Por quê? É um público que já está acostumado com esse verde, o mogno dele, a madeira, tá vendo esse tom aqui? É praticamente esse tom que eu tenho de fundo aqui, ó, tá vendo? Porque eu vendo para um público mais alto, as minhas marcas, o meu material é para um público mais alto, então não adianta nada eu tentar forçar a barra tentando vender de outra coisa, é um público mais alto. E um beijinho, que é geralmente um off-white, tá vendo? A cor, a marca é justamente isso. Já no Vivem, são duas cores. Primeiro, o verde um pouco mais fundo, mais fechado, porque é um público também mais alto, mas tem um rosinha ali. Por quê? Lá dentro também tem psicologia. Então a gente tem que trabalhar das duas formas, como se fosse um neurônio, como se fosse de atendimento ao público, clínico geral, mas tem que ser das duas formas. Então, como eu falei, é uma clínica mais alta numa cidade interior, porque geralmente no interior se usa muito o SUS ou clínicas assim, ou vou para outra cidade. Então é uma clínica um padrão mais alto. Essa daqui, a Vital Vida, ela é um público de classe A, tá entendendo? Classe A mesmo, classe A, no máximo B ali, que vai pagar uns 300 a 1.200 numa consulta, tá entendendo? Essa daqui já paga de mais ou menos assim, de uns 150, a gente pode colocar de 150 a 400 reais numa consulta, essa clínica Vivem aqui. E aqui, ela é na parte de 50 a 150. É isso, no máximo 200 reais, dependendo da especialidade, se for muita coisa. Mas você viu que tem exames? Por causa que a maioria das clínicas populares já meio que inclui exame. Ela já coloca o exame justamente para chamar atenção aí. E aí, volta nas cores. Mais chamativas, mais povão, mais direto, mais que agregue ao que o cliente está acostumado. Então, nunca você vai ter que colocar sempre no que o cliente nunca viu. Quer ver? Vou fazer um teste aqui para você ver, só alterando as cores, tá? Aqui é um teste na hora, vocês sabem que eu faço isso. Se eu colocar, por exemplo, a Clínica Vivem no azul mais claro e a Vital Vida, os tons, deixa eu só desagrupar aqui para você ver certinho. Por exemplo, a clínica, eu posso colocar, por exemplo, no verde, essa parte de baixo aqui. Você vê que vai mudar até o sentido de como você percebe a marca. Aqui, cadê? Pronto. E agora é o mais difícil, tá? Se você falar, nossa, David, mas como é que a gente consegue fazer dessa forma? Quer ver, ó, o seu doutor aqui, você vai ver que vai mudar completamente a percepção só de eu alterar as cores. Que parece ser básico, tá? Mas ele altera a percepção visual das pessoas. Então é o primeiro sentido, é que a gente fala que é o primeiro contato com o cliente. O cliente nunca viu você na vida. O que a gente consegue fazer para chamar a atenção dele? Então, isso aqui é um exemplo bem claro, que às vezes uma alteração de posicionamento tá justamente diretamente ligado na cor. Aqui é uma prova, por exemplo. Se eu colocar seu doutor dessa forma aqui, não se torna mais uma clínica popular, apesar de ser muito forte a presença aqui das letras, tá vendo que é mais grossa, então ela meio que foge um pouco do que a gente tá precisando. Ela destoa muito. A Clínica Vivem, se eu colocasse, por exemplo, até o verde, se eu colocar, por exemplo, ela acaba se tornando uma clínica popular. Tá vendo? Ela se torna uma clínica popular. A mesma coisa da Vital Vida. Se eu coloco muita cor,
daí não vai atingir o público que ela vende. Eu tenho que pensar sempre no público, o que meu público está pensando. Logicamente, tanto a Clínica Vive quanto a Vital Vida, eu já busquei como que os donos são. Porque os donos, eles refletem muito na empresa. Então, eles, se são mais conceituais, se são mais viajados, se eles têm mais cultura, tudo isso vai refletir na marca. Então, você vê que tem, por mais simples que seja, pequenas mudanças de cor, reflete diretamente na percepção do cliente. Então, isso é uma prova que falar com o seu público é tão importante quanto você ter um negócio. Não adianta nada você ter uma comunicação toda linda, maravilhosa, se não conversa diretamente com o seu público. Então, esse aqui é um bom exemplo de como você pode fazer através das cores, através da fonte, falar diretamente. Então, isso muda a percepção de como você está entregando. Coloquei 3 exemplos práticos aqui, só para a gente ter para você ter a base de como isso vai interferir no seu negócio. Se você quer uma marca pensada desse jeito, tem um link aqui na descrição para que você e a gente possa conversar e construir ela, que é uma construção. As 3 marcas estão em funcionamento. As 3 marcas foram aprovadas e as 3 marcas são registradas. Por que eu faço isso? Toda marca, você tem que pensar em registro de marca, como se fosse um seguro, tá? Então, essas 3 eu tive que pensar para públicos completamente diferentes. Tá vendo? É completamente. Então, se você quer que a gente pense nisso junto e construa do tamanho que elas são, da força que elas são, tem um link aqui abaixo pra gente conversar e começar hoje mesmo. Se você quer saber como que eu fiz de outros segmentos, como que a gente criou uma marca de outros segmentos, comenta aqui pra baixo o que você quer ver, como que você quer ver, porque isso é muito importante pra gente criar próximos vídeos e eu poder te ajudar a você entender como é que é esse mercado. Não deixa de se inscrever no canal, porque isso é muito importante, vai me ajudar pra caramba a crescer aqui no YouTube. A ideia é que você já me conhece em outras redes sociais, mas que a gente cresça aqui no YouTube. Se inscreva no canal, dá seu curtir, compartilha, dá aquele hypar, se você pode colocar no hypar aí, dá aquele hypar, vai ajudar pra caramba a mostrar esse universo pro resto do mundo. Nas outras redes sociais também é tudo David Margão, tá? Então pode me seguir lá, que tá tudo lá. Eu sempre coloco mais do cotidiano, não coloco uma explicação tão extensa, porque esse tipo de vídeo não dá muito pra lá, né? Você sabe, é muito longo. Então eu fico por aqui, agradeço muito você ter conversado comigo, a gente ter ficado aqui conversando. Até a próxima, tchau, tchau!